Olá, meus irmãos, meus amigos, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade, em especial pelo dom da vida. Agradecemos também a este Pai de infinita bondade por ter nos concedido mais uma vez uma oportunidade aqui no corpo físico. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês, porque a presença de cada um aqui neste ambiente é o motivo pelo qual me encontro aqui também. E tenho certeza que estes momentos onde nós aqui nos encontramos estudando são maravilhosos, em especial para mim mesmo, porque aproveito estes momentos para as minhas reflexões, compartilhando com vocês estas reflexões. Então, por isso, agradeço a presença de todos, as vibrações de todos vocês, que constantemente têm me auxiliado nesses estudos e nessas reflexões. Então, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E hoje, nesse dia 20 de agosto do ano de 2020, aqui estamos chegando para mais este momento de estudos e hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma prece que nós encontramos na obra de André Luiz. E hoje nós trouxemos uma prece para estas reflexões, a prece do instrutor Eusébio, que se encontra logo no início do livro No Mundo Maior. Logo no capítulo 1 deste livro, nós encontramos esta belíssima prece do instrutor Eusébio. Mas antes de chegarmos a esta prece para as nossas meditações, as nossas reflexões, prestemos atenção em algumas frases que destacamos aqui no prefácio desta obra, que tem como título Na Jornada Evolutiva. Como nós sabemos, nestas obras, nestes livros que compõem essa coletânea no mundo maior, ou melhor, a vida no mundo espiritual, de André Luiz, todos os prefácios são de autoria do Espírito Emmanuel. Então, este prefácio, Na Jornada Evolutiva, é de autoria do Espírito Emmanuel. Então, ele nos diz o seguinte, logo no primeiro parágrafo, ele nos diz que dos 4 cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Então aqui ele nos fala que todos os dias, milhares de pessoas deixam aqui o corpo físico, retornando à pátria espiritual. E da mesma forma da pátria espiritual, vindo aqui para a Terra, ou seja, reencarnando. Então esse trânsito de almas entre os dois mundos, sem sombra de dúvida que ele é muito intenso. Então é um trânsito bem agitado, nesta via de mão dupla, vindo para o corpo físico e retornando para o mundo espiritual. E aí ele diz ainda, vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Então, de todos os meios, de todos e em todos os meios, há esta movimentação constante de almas. E aí lá mais adiante,
nós destacamos o seguinte nas palavras de Emmanuel, onde ele nos diz que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Então, conforme nós conhecemos, nós já estudamos na doutrina espírita, não é pelo fato de você ter deixado o corpo físico que você se tornará anjo. Não transforma-se de uma hora para outra na nossa condição evolutiva, deixar o corpo físico nos transformar em anjos. Não, de forma alguma. Seria simbolicamente apenas dar um passo adiante e continuar a nossa vida. Porque, sem sombra de dúvida, a morte não faz esta mágica, não realiza esta mágica, conforme aqui nos lembra Emmanuel, que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Precisamos construir ao longo da nossa trajetória esta aventura celeste. E aí ele diz na sequência ainda que nunca promoverá compulsoriamente homens em anjos. Então aqui ele nos lembra que não será por causa da morte no corpo físico, este evento, este fenômeno biológico, a cessação das funções orgânicas, em que o espírito é obrigado a deixar, a se desligar da matéria, não é por este fato que iremos sair desta condição de homens para a condição de anjos. De forma alguma, conforme ele nos lembra aqui, cada criatura, Emmanuel acrescenta, cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Então é por isso que nós precisamos, constantemente ter aquela atenção, conforme os espíritos amigos nos falam, conforme Jesus nos disse há mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos, conforme os discípulos de Jesus, conforme Paulo de Tarso nos fala sobre a semeadura, precisamos ter aquele cuidado em realizarmos constantemente uma boa semeadura, porque sem sombra de dúvida que a nossa bagagem exclusiva, ela será composta exatamente por aquele resultado da nossa semeadura. Sejam coisas boas ou más, é exatamente isto que levaremos, porque é a bagagem do nosso coração. E ele acrescenta ainda, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Então precisamos da ordem, precisamos da hierarquia, respeitar a hierarquia, precisamos trabalhar para e pela paz e precisamos constantemente trabalhar para edificarmos, conforme Emmanuel nos lembra, o reino de Deus, no nosso interior. Porque aqui ele lembra, conforme as palavras de Jesus, que o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, o reino de Deus, conforme Jesus nos disse, está dentro de cada um de nós, será construído dentro de cada um de nós, de acordo com os nossos esforços. Ele não vem através de coisas exteriores, não, de forma alguma. Então aqui Emmanuel nos traz estes belíssimos esclarecimentos, estas frases que destacamos no prefácio desta obra, para chegarmos aqui na belíssima prece, conforme havíamos dito no início da nossa fala, alguns companheiros ainda não haviam se conectado aqui conosco, uma belíssima prece do instrutor Eusébio, que está aqui no capítulo 1, Entre Dois Planos, que é o título do capítulo, do livro No Mundo Maior. Então iremos recitando frase a frase esta prece do instrutor Eusébio e tecendo algumas reflexões aqui conjuntamente. Então o instrutor Eusébio,
ele diz o seguinte: Senhor da vida. Então aqui esta prece é dirigida a Deus. Então ele diz: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Então aqui ele já começa dizendo, começa nesse colóquio com Deus, começa exatamente pedindo a Deus a sua bênção para o propósito de penetrar, de todos nós penetrarmos o caminho da luz. E para isto, como nós sabemos, precisamos fazer esforços, precisamos fazer a nossa parte. E aí na sequência ele diz ainda: somos teus filhos. Então aqui ele lembra na prece que todos nós somos filhos de Deus, somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Então aqui ele chama a atenção, conversando com Deus, chama a atenção de todos nós, que nós ainda nos encontramos nesta condição de escravos, nestes círculos restritos, mas que todos nós temos sede do infinito. E para isto nós precisamos trabalhar constantemente e constantemente rogando ao Pai de infinita bondade e amor este amparo, esta proteção e todas as oportunidades que necessitarmos para o nosso crescimento, para a nossa transformação em seres melhores. E na sequência ele diz: herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas. Então todos nós que aqui nos encontramos, aos bilhões de seres humanos ou a caminho da humanização, todos nós somos herdeiros da imortalidade, porque a partir do momento em que ganhamos uma identidade, a partir daquele momento que saímos daquela condição de princípio inteligente para uma inteligência, ou seja, ganhamos uma identidade, ganhamos uma individualidade que não perderemos jamais, conforme ele nos diz aqui, somos herdeiros da imortalidade. Então nós precisamos constantemente buscar a Deus, conforme ele fala aqui, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. Então precisamos fazer a nossa parte e constantemente esperar pela misericórdia de Deus, porque sem sombra de dúvida que Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Em muitas situações, em nossas preces, nós até falamos na nossa conversa com Deus que Deus possa nos dar de acordo com o nosso merecimento. Não, na verdade, Deus não nos dá apenas de acordo com o nosso merecimento. Deus, como é a misericórdia, agindo com esta misericórdia, ele nos dá constantemente muito além do nosso merecimento. E aí ele segue dizendo: de nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas. Então aqui ele lembra que nós, sem Deus, nada podemos. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção constantemente para esta necessidade nossa de constantemente estarmos com esta ligação bem aberta, esse canal bem aberto de comunicação com o Pai. Porque sem Deus, nada podemos realmente. E ele diz: sem ti somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Então estamos aqui na vida passando por estas experiências, por esse fogo da experiência, passando por este fogo da depuração, que, sem sombra de dúvida, vem também na forma de trabalho, na forma de aquisição de experiências, na forma de dificuldades na nossa vida. Então, quando ele nos diz que de nós nada podemos, aí ele diz: unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável.
Então, quando nós agimos desta forma, unidos no teu amor, ou unidos ao amor de Deus, sem sombra de dúvida que somos continuadores de Deus, das obras de Deus aqui na terra. Porque todos nós somos co-criadores de Deus. Nós não criamos nada. Nós não criamos nada, porque tudo que existe foi Deus quem criou. Tudo que vir a existir será Deus quem criará. Nós apenas agimos aqui naquela condição de co-criadores. Aí nós podemos pegar como exemplo os nossos filhos, colocando este nossos filhos entre aspas, porque na verdade não são nossos. Nós apenas emprestamos material biológico porque os filhos são de Deus. A essência imortal, que é o espírito, vem de Deus. Apenas a matéria que nós fornecemos ali biologicamente nessa condição de co-criadores, porque a matéria também já existe, está aí no universo, o chamado fluido cósmico universal, que apenas se transforma nestas infinitas formas que nós conhecemos e na maioria que nós ainda não conhecemos. E aí ele diz ainda na sequência, somos alguns milhares. Na verdade, somos alguns bilhões neste campo terrestre. Então, estamos aqui nesta condição de milhares, de milhões, de bilhões de seres aqui neste campo terrestre. E antes de tudo, nos lembra Eusébio, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Então aqui ele nos lembra, neste colóquio com Deus, que Deus, mesmo na sua infinita grandeza, ele não nos oprime na nossa pequenez. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui nessa condição de pequeninos, mas não somos oprimidos em momento algum pela grandeza infinita de Deus. E aí ele pede, dilata-nos a percepção diante da vida. E ele pede ainda, abre-nos os olhos ennevoados pelo sono da ilusão. Então ele pede para dilatar a percepção da vida, ele pede para abrir os olhos ennevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Então precisamos realmente dilatar a nossa percepção da vida, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos, sem sombra de dúvida, abrir os nossos ouvidos para que possamos realmente ouvir a voz de Deus no nosso interior, na nossa consciência, que é onde está inscrita a chamada lei divina. E ainda o instrutor diz o seguinte, nesta conversa com Deus, desperta-nos. Aí ele pede para Deus despertar docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Que maravilha no dia em que nós realmente estivermos nesta condição, alcançarmos esta condição de despertos, verdadeiramente falando, para podermos ouvir e perceber os cânticos da eternidade, de tua sublime eternidade, conforme ele diz aqui, abençoa-nos, abençoa as sementes da sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Então é que ele pede a Deus as bênçãos para a sementeira que os mensageiros divinos semearam no campo de nossas almas. E ainda ele pede a Deus, fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Então nós precisamos sim desta fecundação divina para que esses divinos germes não pereçam, que eles possam ser despertados através das nossas atitudes e que eles possam realmente um dia nascer, florescer, ou melhor, crescer, florescer e dar bons frutos. E ainda ele diz o seguinte, sabemos, Pai, que o suor do trabalho
e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Então aqui ele já reconhece aquela necessidade do suor do trabalho e a lágrima da redenção, que os quais, neste caso o suor e a lágrima, constituem adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Aí ele diz ainda, todavia, sem tua bênção, aí ele reconhece que sem a bênção de Deus, o suor enfraquece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Então, sem tua mão compassiva, os vermes das paixões. Então, aqui ele está falando dos nossos vícios. Vamos colocar mais uma vez esse nossos vícios entre aspas, porque na verdade não são nossos. Nós que teimamos carregar conosco esta bagagem pesada, devido à nossa teimosia, devido à nossa rebeldia, devido à nossa ignorância. Porque, na verdade, nós aqui nos encontramos na Terra para exercitarmos e um dia, sem sombra de dúvida, aprenderemos, construiremos no nosso interior, substituindo todos estes vícios, esses vermes das paixões, substituindo por fraternidade, por alegria, serenidade, generosidade, humildade, bons exemplos, gentileza, respeito, elegância moral. E ainda, sem sombra de dúvida, passaremos a respeitar os direitos dos outros, agindo com cordialidade, benevolência, praticando sem condição nenhuma a indulgência e o perdão, conforme Jesus nos orienta. E aí voltamos aqui à prece de Eusébio, onde ainda ele nos diz: e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Então aqui ele lembra nesta prece, nessa conversa com Deus, que as tempestades de nossos vícios podem arruinar os nossos melhores propósitos de trabalho nesta imensa lavoura, nesta imensa seara ainda incipiente. E aí ele pede ainda a Deus: acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes. Então aqui ele nos lembra quantas oportunidades que nós temos constantemente presente em nossa vida, conforme o nosso companheiro Eudes está aqui lembrando como é longo ainda o caminho que temos que percorrer, que o Senhor nos auxilie a um dia nos transformarmos em seres humanos. Sem sombra de dúvida, companheiro, que os espíritos amigos, como nós sabemos, constantemente estão aí com uma disposição enorme em nos auxiliar, apesar de muitos de nós acharmos que eles estão à nossa disposição. Nós sabemos hoje que eles não estão à nossa disposição, mas estão sim com uma firme e constante disposição em nos auxiliar, desde que façamos a nossa parte. E sem sombra de dúvida que todos nós um dia chegaremos a esta condição de seres humanos, porque conforme os espíritos amigos nos lembram, nós ainda estamos muito mais próximos do ponto de partida, lá naquela condição de selvagens, naquela condição de animalidade, do que verdadeiramente na condição de humanos. Mas todos nós estamos a caminho e em caminho da humanização para depois caminharmos rumo à angelitude. Precisamos, sem sombra de dúvida, fazer constantemente esforços para entrar pela porta estreita, conforme nos orienta Jesus. E Eusébio ainda nos diz o seguinte, conversando com Deus: para que os atritos da luta não as inutilizem. Então ele fala sobre a necessidade de constantemente aproveitarmos as oportunidades para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem,
reveste-nos o coração. Então ele pede a Deus para guiar os nossos pés rumo ao supremo bem, revestindo o nosso coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Então aqui ele pede também para que Deus robusteça a nossa resistência. E aí ele diz ainda para encerrar: poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade. Todos nós, seres ainda tão frágeis, precisamos realmente deste amparo. Ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros. Então, além de amparar, ele pede a Deus para nos corrigir. E como nós sabemos, Deus nos corrige constantemente sem nos castigar. Deus nos corrige constantemente através das oportunidades que Ele nos oferece, mas nos amando infinitamente. Continua nos amando e permanecerá nos amando eternamente e infinitamente, e nos oferecendo oportunidades para a nossa educação, para a nossa corrigenda. E ainda ele pede: esclarece-nos a ignorância. Então, exatamente conforme Jesus nos fala, para aquela necessidade de buscarmos constantemente o conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Libertar de quê? Nos libertar exatamente das algemas, das trevas da ignorância. Então, precisamos, sem sombra de dúvida, deste esclarecimento. E os espíritos amigos, esses mensageiros de Deus, estão aí constantemente com esta disposição em nos auxiliar neste esclarecimento. E aí ele pede a Deus: acolhe-nos em teu amoroso regaço. Então aqui ele pede para que Deus nos acolha nos seus braços de Pai de infinita bondade e amor. E aí ele encerra dizendo: cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja. Então aqui encerra a prece o instrutor Eusébio, encerrando também aqui, quase encerrando o capítulo 1º do livro Obreiros na Vida Eterna. Então é uma prece belíssima, meus irmãos, para as nossas reflexões. Depois cada um, quem tiver este livro, quem não tiver, mas que tem acesso na internet, podem buscar na internet, com certeza encontrarão esta prece, ou até mesmo um livro de forma completa na internet, para ler e beber frase a frase destas palavras deste instrutor esclarecido, conversando abertamente, de forma tranquila, neste diálogo franco, de coração aberto, com Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, pedindo, agradecendo, glorificando, assim como deve ser o diálogo de todos nós para com o nosso Pai de amor e bondade. Então, neste momento, meus irmãos, queremos apenas agradecer aos espíritos amigos por nos concederem estas belíssimas palavras para a nossa reflexão. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, a Jesus de Nazaré. Agradecermos a todos vocês que constantemente estão nos auxiliando nesses estudos, nessas reflexões, e que possamos seguir adiante, aqui conjuntamente, estudando e praticando o Evangelho de Jesus na nossa vida. Porque não adianta, como falamos constantemente, não adianta nós ficarmos aqui simplesmente nas reflexões, acharmos belíssimas, acharmos profundas estas palavras desses instrutores espirituais e ficarmos apenas nisto. Nós precisamos utilizar e usar todos esses ensinamentos para nos transformarmos, conforme o nosso companheiro Eudes falou aqui nas suas palavras, nos transformarmos verdadeiramente em seres humanos. Jesus não espera de nós que nós nos tornemos cristãos.
Não, Jesus não espera e não condiciona que nós nos tornemos cristãos para seguir os seus ensinamentos, mas sem sombra de dúvida que ele espera e continua trabalhando constantemente para que todos nós, de uma forma mais rápida possível, nos tornemos verdadeiramente humanos. Porque, sem dúvida alguma, em nos tornando humanos, estaremos prontos para alçarmos voos mais altos rumo a, digamos assim, rumo à eternidade, porque já teremos construído em nós o reino de Deus. Paz aos nossos corações, um abraço fraternal a todos os companheiros e que Jesus continue conosco e nós com Jesus. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando retornaremos aqui a esta sala virtual para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões